Eu cumprimento a todos vocês, amigos e irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar a todos vocês para reativar o sininho ali de notificação e apertar no joinha e se inscrever neste canal. Neste momento, eu quero compartilhar com vocês mais uma palavra sobre o que está em Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 1. Hoje nós vamos falar um pouquinho que Paulo diz para Timóteo: meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu quero ler esse versículo. Então hoje o tema é fortifica-te. E nós precisamos dessa força espiritual. Primeiro, para vencer o pecado. Segundo, para vencer a nós mesmos. Quando nós vencemos a nossa própria vontade, a nossa carne, nós conseguimos vencer o pecado. Aí primeiro, para nós vencer o pecado, nós precisamos vencer a nós mesmos, que é a maior guerra dentro de nós, é vencer a nossa vontade, os nossos desejos. 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 1 que nos diz assim: tu, pois meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nós precisamos nos fortalecer. E para nós nos fortalecer, o que eu preciso? Uma pessoa se alimentar uma vez por dia e ter que trabalhar o dia todo não vai dar volta. Não vai conseguir continuar trabalhando. Nós precisamos, como nós, o nosso costume é se alimentar 3 vezes ao dia. E eu quero dizer para vocês o que nos fortalece. A primeira coisa, quando nós oramos, nós estamos fortalecendo a nossa vida. Quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nós estamos nos fortificando a nossa vida. Quando nós estamos em comunhão com os irmãos, ouvindo a palavra de Deus, nós estamos nos fortificando a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com a igreja, a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, nós estamos nos fortificando. Cada momento que eu vou aprendendo da palavra de Deus, eu estou me fortalecendo para vencer a mim mesmo. Nós temos o homem espiritual e o homem carnal. 3 tipos de homens nós encontramos na palavra de Deus. O natural, que ainda não conhece a palavra de Deus, que ainda não experimentou as coisas de Deus. Mas temos o cristão carnal e o cristão espiritual. O carnal precisa vencer a si mesmo, como o espiritual, para se tornar espiritual, tem que vencer a si mesmo. E eu preciso vencer o Wilson, a carne. Muitas vezes a carne quer se manifestar na minha vida, eu tenho que botar debaixo dos meus pés e sapatear em cima. Wilson, fica quieto aqui. Tu, homem carnal, te humilha. E é nesse momento que nós recebemos a vitória. Então nós precisamos cada dia, meus queridos irmãos e amigos, nos fortificar na pessoa do Senhor Jesus. E aqui Paulo está dizendo para Timóteo: meu filho, tu, pois meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, essa graça, esse favor que nos fortalece, essa graça que se manifestou na nossa vida, que nós não merecia, e hoje, cada dia, essa graça vem sobre nós, que nós não precisamos pagar, que Jesus já pagou o preço, e nós vamos nos fortalecendo na presença de Deus. E eu te pergunto, qual o homem que tu está fortalecendo? Como eu falei, nós temos 2 homens dentro de nós e é uma guerra contra. Se nós fortalecemos o homem espiritual, o espiritual vai vencer o carnal. Se eu alimento o carnal vai vencer o homem espiritual. E daí que nós demos espaço
para Satanás entrar na nossa vida. Então aqui Paulo está dizendo para Timóteo: tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E aqui eu quero ler uma palavra com vocês também, um versículo. E nesse versículo aqui nós vamos concluir hoje, e daqui para frente tem mais palavras, tem mais versículo, aliás, que nós podemos meditar mais adiante, em outras mensagens, o que nos fortalece. Tem muito aqui, muitos versículos aqui, mas hoje eu vou ficar nessas dois versículos, que é Efésios capítulo 6 e o versículo 10, que nos diz assim. Aqui nos diz o título da palavra: as armaduras de Deus. E nós precisamos essas armaduras na nossa vida para vencer o velho homem. Fortalecer o homem espiritual. Olha aqui que nos diz o versículo 10 do capítulo 6 aos Efésios. Paulo falando para aquela igreja: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei nos, meus amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós precisamos nos fortalecer. Nós temos tudo para nos fortalecer. Claro, se eu escuto só coisas negativas na televisão, hoje nós olhamos televisão, escutamos as notícias, é só coisas negativas. Tantas pessoas morreram, mas eles não dão o resultado. Tantas pessoas que foram curadas e foram restabelecidas e foram curadas, salvas da morte. Mas eu quero dizer uma coisa hoje para vocês, neste momento, meus queridos amigos e irmãos, fortalece a tua vida. Quem sabe tu está se sentindo uma pessoa fraca, uma pessoa sem força para vencer o pecado, para vencer a ti mesmo. Mas eu quero te dizer neste momento que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai te ajudar e vai te abençoar para tu vencer esta batalha contra a tua própria carne. O que diz Paulo, capítulo 8 de Romanos? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu te pergunto, neste momento, tu está vivendo na carne? Quem sabe, tu está olhando para as coisas que o diabo te oferece, coisas tão boas, tão maravilhosas, e tu vem para cá. E tu vai fortalecendo a tua carne. Mas eu te digo, fortaleça o teu homem espiritual, porque daí Satanás vai ter que fugir. O que diz a palavra de Deus? Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. E como é que tu vai resistir o diabo? Fortalecendo o homem espiritual. Mas quando tu fortalece o homem carnal, o eu, a tua carne, o diabo ele vai tendo espaço. E o diabo ele é sem vergonha, viu? Ele é astuto. Se tu dá o dedo, ele pega a mão. Se tu dá a mão, ele pega todo o teu braço. Não deixa o diabo te enrolar. Não deixa o diabo te manipular. Ele vem com coisas tão boas, com coisas tão maravilhosas. No momento o pecado é bom. Se o pecado doesse, ninguém pecaria. Eu digo uma coisa para ti, se cada vez que nós fosse pecar, tivesse o outro do lado com um machado e cortasse o nosso dedo, nós nunca ia pecar. Mas o pecado no momento ele é bom, mas depois vem as consequências. Quando Eva olhou lá no jardim do Éden, que veio a serpente e diz: come dessa fruta que ela é gostosa, ela é maravilhosa, e ela vai, já antes de pegar aquele fruto, ela já foi saboreando antes de experimentar. Então eu quero te dizer, o pecado é bom, mas depois vem a consequência. Qual é a consequência de Adão e Eva? Tiveram que trabalhar, ganhar o pão com o seu próprio suor, gerar filhos com dores, dificuldades, porque experimentou
aquela fruta, aquele fruto desejado, que parecia tão bom, mas depois veio a consequência. E aqui nos diz: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu te pergunto, tu está fortalecendo a tua vida para vencer Satanás? Para vencer o teu eu? Jesus já venceu Satanás lá na cruz do Calvário. Ele já venceu por nós. Mas agora a minha parte eu tenho que fazer. E diz a palavra de Deus que ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E este leão disfarçado, ele não vem arrastando uma corrente, daí tu sabe, vem Satanás. Não, ele vem. Tinha um hino muito antigo que nós cantava, 50 anos, 50 e poucos anos, quando nós se convertemos, que nós cantava, que ele vem como sapatinho de algodão. E quem sabe ele está bem, ele está vindo falar no teu ouvido. Mas eu quero te dizer neste momento que Deus nos abençoe com esta palavra. E eu quero orar em teu favor. Vença a tua carne. Se tu não vencer a tua carne, tu vai resultar. E se Jesus volta ou te chama, tu vai perder a tua salvação. Ainda que tu conheça a palavra de Deus há muitos anos. Conhecer não importa. O que importa é tu conhecer o Senhor Jesus. Cada dia tu te reconhecer que tu precisa mudar e te fortalecer na força do poder do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse: tu, meu filho, te fortalece porque tu tem um ministério, tu tem um trabalho. E ele quis dizer, te fortalece porque vai vir muitas dificuldades. E eu quero te dizer, te fortalece que vai vir muitas dificuldades. Mas tu vai vencer. Eu já venci muitas barreiras porque eu me fortaleci no Senhor Jesus Cristo. A palavra é uma arma poderosa, nós vamos ver mais adiante em outros versículos. E eu quero orar neste momento com vocês. Digam assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu preciso neste momento da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo na minha vida e no meu coração. Eu quero fortalecer o meu homem espiritual. Eu quero fortalecer a minha vida para vencer a minha carne, vencer os meus desejos, vencer aquilo que muitas vezes eu não tenho conseguido vencer. Mas de hoje em diante eu quero ser um homem espiritual. Não que eu não vou errar, Senhor, mas eu creio que cada vez que eu errar, tu vai me perdoar. Mas eu vou procurar ser um homem espiritual e me negar a mim mesmo, deixar de fazer a minha própria vontade. Em nome de Jesus. Amém. Fique todos na paz do Senhor Jesus.